Salve, rapaziada, beleza? Vitão aqui. E quem é vivo sempre aparece, então por isso eu voltei. Mas diferente do Roberto Carlos, talvez não seja pra ficar. É... Então, tipo assim, né? Faz muito tempo que eu não gravo. E aí recente eu tava. Foi hoje, na verdade, né? Tipo assim, quando vocês mandam algum comentário, sempre aparece pra mim lá, né? Tipo, a notificaçãozinha de que chegou um comentário e tal. E como eu sei lá, eu não sou famoso. Eu recebo poucos comentários, então eu sempre vejo lá a notificação. E de uns tempos pra cá, como eu não tava fazendo mais vídeo, não tinha plano de fazer vídeo e tal, eu meio que tava, tipo, ignorando, assim, entre aspas. Tipo, normalmente eu lia, mas era uma coisa que não era uma pergunta que eu conseguia responder assim, de tipo, rapidão, assim, sabe? Um, dois, três, respondia. Eu tinha que escrever e tal. E aí, por isso, eu acabava não respondendo e tal, e aí foi acumulando algumas perguntinhas lá no canal. E uma coisa que eu gostava de fazer era responder a galera, sabe? Porque eu, quando fui fazer intercâmbio, né? Eu peguei a época da pandemia, então eu fiquei muito tempo no Brasil, esperando pra vir pro Japão, né? E eu tinha muita ansiedade, assim, sobre, tipo, querer saber como eram as coisas no Japão, tipo, se ia dar certo ou não, porque é uma realidade muito diferente, né? Da gente que tá no Brasil, então eu entendo essa ansiedade, assim, então é uma coisa que eu gostava de responder a galera, porque eu sentia que se eu ajudasse um pouquinho, né, nessa ansiedade e tal, nessa coisa, eu acho que eu já me sinto bem, assim, entendeu? E eu acho que eu também alivio um pouco a situação de quem tá querendo vir pra cá e tal, e tá nervoso. Só que, como eu não tava fazendo mais vídeo, aí meio que as perguntas caíam lá e eu não respondia e tal, e enfim, aí acabou ficando. Mas hoje eu recebi uma pergunta de um cara que ele já tinha feito umas outras perguntas no meu canal. E aí hoje eu vi lá que ele tinha feito mais uma pergunta. E aí não sei por que me deu uns 5 minutos assim, eu falei, vou responder esse cara. Aí eu respondi. E ao mesmo tempo eu fiquei com vontade de gravar um vídeo aqui para falar sobre várias coisas, né? E sobre o canal e tal. E aí eu resolvi então pegar assim umas perguntas que eu achava mais frequente assim, né? Porque eu não recebo tanto comentário, mas as perguntas que a galera normalmente se repete, assim, né? E eu peguei essas perguntas e, enfim, vou, vou falar aí o que que eu penso, vou, tipo, mandar real, assim, do que eu acho, como que é o intercâmbio aqui no Japão mesmo e tal, enfim, mandar real, tentar mandar real. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo, tá? Então, tipo assim, sei lá, assiste como se fosse uma livezinha ou um podcast, não sei. Eu montei, tipo, um esquema aqui, tipo, professor de EAD aqui, assim, eu fiz um PowerPoint num site genérico aí da internet. E eu vou falar, só mostrar as perguntas aí. E daí eu vou falando. E no final do vídeo eu falo um pouquinho sobre o canal. E sobre o futuro e tal. E enfim, essas paradas. Mas primeiro vamos focar nas perguntas aqui então. Eu já vou mudar aqui pra mim ver as perguntas. Então vamos lá. Já vou começar pela pergunta que é mais comum, que deixa todo mundo mais tenso, assim. Eu deveria deixar essa pergunta por último pra manter a galera assistindo e subir o algoritmo do YouTube, mas não tô mais preocupado com isso. Então eu já vou responder de uma vez. Eu acho que é a pergunta mais complexa de responder, mais longa também. Então, vamos lá. A pergunta, eu juntei meio que duas perguntas numa só. E a ideia é assim, tipo, custo de vida no Japão e se é possível juntar dinheiro seja para pagar a Seimongaku, né, que é a escola técnica, ou para pagar a própria escola de japonês, né, porque tem algumas escolas de japonês, tem várias na verdade, que o pagamento não é mensal, né, o pagamento você paga o semestre inteiro. Então o cara sai do Brasil, paga 6 meses, né, tem que pagar obrigatório para entrar. Só que aí depois os outros próximos 6 meses ele tem que pagar. E aí às vezes tem gente que não tem dinheiro no Brasil para pagar. E aí o cara vai ter que ficar aqui estudando 6 meses ao mesmo tempo que ele junta dinheiro pra pagar os próximos 6 meses, senão ele volta pra casa porque não tem como pagar, né? Então a galera tem muita dúvida, tipo assim, dá pra juntar dinheiro, eu vou conseguir comer, eu vou conseguir morar e tal, não sei o que, um desespero e tal. E assim, é, por que é complexo responder essa pergunta? Não é só porque, tipo, eu não quero falar a verdade ou sei lá, não é isso, é porque, tipo assim,
É, tem muitos fatores que influenciam nisso, no custo de vida aqui no Japão, e se você vai conseguir juntar dinheiro. E não são só fatores, tipo assim, que depende da sua pessoa, tipo, você é uma pessoa disciplinada, você não gasta ou você gasta muito. Não é só isso. Tem coisas que fogem do seu controle, mas que vão influenciar nisso. Então, por exemplo, a primeira delas é o aluguel, eu acho que é mais relevante. Se você mora no centro de Tóquio, o seu aluguel vai ser muito mais caro de um cara que mora em Maebashi, por exemplo. Maebashi é uma cidade aqui de Tóquio. Eu acho que ela fica em Tóquio também, nem tenho certeza. Mas é uma cidade pequena e mais afastada do centro. E lá o aluguel vai ser tipo completamente diferente de você morar no centro. Isso no Brasil também é assim, não é só uma coisa do Japão. Se você mora no centro de São Paulo, você vai pagar um aluguel. Se você mora numa região mais afastada assim do centro, né? Uma região metropolitana, você vai pagar outro valor, entendeu? Então isso vale aqui também. Então é muito difícil responder se você vai conseguir juntar dinheiro e qual vai ser o seu custo mensal, porque eu não sei onde você vai morar. Eu não sei qual que vai ser o seu arubaito, eu não sei se você vai fazer arubaito, se você tem apoio de algum familiar aí do Brasil que tá te enviando dinheiro. Então assim, é muito difícil falar se dá, se é possível juntar o dinheiro e qual que vai ser seu custo, né? Eu até fiz um vídeo no canal aí. Eu tô pensando até em deixar oculto esse vídeo, sei lá, porque, sei lá, tem gente que reclama do vídeo, tem gente que fala que foi bom, enfim, que é um vídeo que eu falei só de custos de vida aqui no Japão. E eu acho até que aquele vídeo eu tinha que ter feito uma coisa mais, uma pesquisa um pouco mais forte, assim, sabe? Eu tinha que ter me dedicado mais pra esse vídeo. Eu não falei nada lá, assim, tipo, o que eu me entendo na minha cabeça. Eu peguei mais ou menos o que eu gastava mesmo. Só que eu acho que eu não fui tão detalhado quanto eu deveria ter sido, sabe? E eu arredondei muitas coisas. Eu falei 1000 vezes no vídeo que eu tava arredondando os valores, mas assim, eu acho que eu devia ter. Não devia ter arredondado, eu devia ter feito uma coisa mais detalhada. Então eu não sei se eu vou deixar esse vídeo privado, enfim, não sei. Eu não tô gostando muito do resultado dele. Mas, nem sei mais o que eu tava falando. Assim, eu tava falando mais ou menos se dá pra juntar dinheiro ou não e das condições adversas que podem surgir, das coisas que não diz respeito a você mesmo, né? Então, assim, o que que eu acho? Eu acho que dá sim pra juntar dinheiro, não só pra pagar a escola técnica, mas pra você pagar a escola de japonês, se você tá pagando semestralmente. Mas o que que isso vai depender? Vai depender principalmente do aluguel. Aonde você vai morar? Você vai morar no centrão de Tóquio? Você tem que considerar aí que, tipo assim, uns 70, sei lá, uns 70% do seu aluguel, ou uns 70% do seu salário vai ser destinado para aluguel se você morar no centrão de Tóquio. Às vezes até mais. Outra coisa, você tá disposto a morar sozinho? Aliás, você tá disposto a dividir o apartamento ou você tem que morar sozinho? Você não pode dividir. Porque assim, se você tá no centrão de Tóquio, você tem que entender que dividir apartamento não é dividir um apartamento que tem 2 quartos e uma cozinha. Você vai dividir um apartamento que tem um quarto e uma cozinha que é, tipo, emendada no quarto e um banheirinho. Então, tipo assim, vocês vão ter que dividir o mesmo quarto. Essa provavelmente vai ser a sua realidade se você não tem muita grana e se você quer economizar o máximo possível. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você precisa de juntar dinheiro aqui no Japão para pagar a escola ou para pagar sem mão e você só pode viver de arubaito, você provavelmente vai ter que dividir apartamento. E dividir apartamento quer dizer dividir o mesmo quarto, muitas vezes, né? Então, assim, é um sacrifício, mas, tipo, é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar. Que, tipo assim, essa talvez seja a única forma de você juntar dinheiro aqui no Japão. É você dividir um quarto com uma outra pessoa. Que não é muito confortável, eu sei. Mas, talvez é o que você vai ter que fazer se você não tem como ter um suporte de fora. Então, beleza, você tá morando no centro de Tóquio. Aí você você vai dividir um quarto, beleza, e você conseguiu um aluguel relativamente ok. Você não tá, tipo assim, você não tá estudando tão perto, você não tá morando tão perto da escola. Vamos supor que a escola é lá em Shinjuku, que é o grande centro, assim, né? O point lá do centro de Tóquio. A sua escola fica em Shinjuku, mas você, pra pagar mais barato, você tá morando um pouquinho afastado, tipo assim, tem que pegar um trenzinho ali, tá uns 30 minutinhos até a escola, ou 20, que seja, e você tá dividindo o apartamento. Você já tem uma redução boa aí no seu aluguel. Mas não é só isso. Onde você vai trabalhar, né? Porque tem empregos e empregos, né?
Então tem empregos que pagam mais e tem empregos que vão pagar menos. Normalmente os empregos que pagam mais são aqueles empregos que exigem um pouquinho mais de japonês. Então, ou seja, você vai acabar trabalhando com atendimento, você vai trabalhar no restaurante em dias que a maioria das pessoas não querem trabalhar, como fim de semana, por exemplo, que normalmente costuma ter adicional. Então, assim, você tem que ver qual emprego também você vai conseguir, porque se você pegar um emprego que paga pouco, por mais que você esteja economizando no aluguel, ainda assim não vai ser o suficiente para você juntar dinheiro para pagar o outro semestre da escola ou para pagar a escola técnica no futuro. Então também isso é muito importante. Então por isso que também fica difícil. Eu não sei que tipo de trabalho você vai conseguir aqui, certo? Então tem isso também do trabalho. E a outra questão é com relação ao custo de vida. Tipo assim, é muito fácil a gente achar que a gente vai chegar aqui e vai ser mega disciplinado com questão de tipo assim, ah, não vou gastar com besteira, eu não vou comer fora, não vou fazer não sei o que, eu vou ficar em casa e tal. Mas, tipo, cara, na prática é muito difícil você ser assim. Você acaba gastando, você, tipo, tá aqui, aí você começa a ver que, tipo, tem, sei lá, tem uma loja de usados lá e tem um PC da hora. Aí você quer comprar seu PC. A sua casa vai chegar, provavelmente não vai ter mobília. Pô, você vai querer comprar uma cama, você vai querer comprar um colchão às vezes. Eu só durmo, até hoje eu sempre dormi no meu futon. Eu nunca comprei cama. Mas é porque, tipo, meio que não tava sobrando grana. E quando sobrava, às vezes eu queria comprar outra coisa. Não dava prioridade pra cama. Mas tem gente que, cara, eventualmente vai fazer falta, né? Eu vou me mudar agora e eu vou comprar uma cama, porque, tipo, tá fazendo falta. E aí, sei lá, você vai querer comprar uma mesa, você vai querer comprar uma cadeira pra você sentar e estudar, pra você colocar seu PC. Você vai querer comprar, sei lá, um armarinho pra botar na cozinha. Enfim, tem tudo isso, assim, são gastos que vão acabar surgindo, independente se você é uma pessoa controlada financeiramente ou não, entendeu? Então você pega tudo isso que eu tô falando e você entende por que que é tão difícil responder essa pergunta de, tipo, custo de vida no Japão e se é possível ou não juntar dinheiro. Assim, é uma pergunta que vai de experiência muito pessoal, sabe? Então, o que eu posso dizer, que foi até que eu dei, lá que eu respondi o comentário mais cedo hoje lá no YouTube, o que eu posso falar é a minha experiência pessoal. Eu não consegui juntar dinheiro suficiente para pagar a escola técnica. Eu não consegui. E eu dividi apartamento boa parte do tempo aqui no Japão, e mesmo assim eu não consegui. Passando um pano pra mim mesmo, eu tive alguns problemas no meio do caminho. Eu tive que mudar de escola e tal. Mas é uma história um pouco longa, não vale a pena entrar aqui. Mas a turma que eu vim aqui pro Japão, a gente teve que trocar de escola, então a gente teve alguns gastos a mais com mudança, a gente teve gasto. é, a gente teve que. Não conseguiu juntar muito dinheiro no começo, a gente teve que pagar a escola, tipo assim, um pouco mais adiantada. Enfim, tiveram uma série de problemas que dificultaram a minha questão de juntar dinheiro. Mas isso é passando um pano pra mim mesmo, tá? Eu fiquei desempregado em alguns momentos também, eu não fiquei, tipo, trabalhando exato certinho do dia que eu cheguei no Japão até hoje. Teve alguns meses que eu fiquei desempregado, ainda que não foram meses seguidos, eu troquei de emprego, e se você troca de emprego, muitas vezes você fica um mês inteiro sem receber, então assim, são várias coisinhas que dificultaram eu conseguir juntar o dinheiro pra minha escola técnica. No meu caso, os meus pais vão me ajudar a pagar a escola técnica. Eu continuo tendo que trabalhar para pagar meu custo de vida mensal aqui no Japão, mas a escola técnica os meus pais estão me ajudando. Agora, essa é a minha realidade, certo? Mas eu também conheço gente aqui no Japão, gente próxima, não é invenção da minha cabeça, conheço pessoas próximas que conseguiram juntar o dinheiro para pagar a escola técnica. E assim, e tipo, não quer dizer que essas pessoas são, sei lá, especiais de alguma forma. Elas só fizeram como manda o roteiro, entendeu? Elas fizeram tudo como manda o roteiro e elas conseguiram juntar dinheiro para pagar a escola técnica. E as dicas que eu dou é o seguinte: primeiro, pense em dividir um apartamento, tá? É muito importante, você vai ter uma sobra de dinheiro grande no final do mês. Segundo, veja bem se você tem que juntar dinheiro por conta própria aqui no Japão, escolha bem a região que você vai morar. Tem regiões mais caras e regiões mais baratas. Tente optar por regiões mais baratas. Só fique atento a uma coisa. Às vezes, você vai para uma região que o aluguel é mais barato, porque é uma região afastada, mas em contrapartida, o salário do arubaito é mais baixo também.
Tem isso, tá? Então assim, considere isso também. Isso é importante. Mas opte de preferência por regiões mais baratas, onde o aluguel vai ser mais barato. Pesquise um pouco, tipo assim, qual que é a média do salário do arubaito daquela região e tal, não sei o quê. Tente falar com algum intercambista que estuda na escola que você quer estudar. Ainda que não seja um BR, tenta ver se você acha algum intercambista de outro país, sei lá. Tipo assim, se você não tem como conseguir dinheiro do Brasil, você tem que começar a dar seus pulos desde o Brasil pra ter certeza se você vai conseguir ou não. Então, dicas. Tente morar com alguém. Opte por regiões que o aluguel seja um pouco mais barato. Tente saber um pouco da média quanto que paga um arubaito nessas regiões, para você conseguir fazer suas contas ali. Pegue os gastos mensais que você acha que você vai ter, fala com sua agência de intercâmbio aí, provavelmente eles devem ter alguma média. Fala com eles e tenta ver, tipo assim, essa média de gastos e joga pra cima, não joga pra baixo não, joga um pouco pra cima e considera isso com o tanto que você acha que você vai receber de salário e vê o quanto você vai conseguir juntar, tá? Dá pra juntar, mas você tem que estar mais ou menos sabendo de como que vai ser seu gasto aqui no Japão. E outra coisa quando você pensar em trabalho, acho que é o ponto final aqui. Saiba que se você vai vir pro Japão e precisa de dinheiro, você precisa juntar dinheiro, você vai ter que trabalhar, às vezes em emprego que as pessoas não querem trabalhar, você vai ter que trabalhar em dias que as pessoas não querem trabalhar, e às vezes você vai ter que trabalhar em horários que as pessoas não querem trabalhar. E talvez você tenha que fazer trabalhos mais chatos também. Porque esses trabalhos normalmente são os que pagam mais. Então, por exemplo, essa galera que eu tô falando que conseguiu juntar dinheiro, elas sempre trabalharam de madrugada. A maior parte do tempo que elas estiveram estudando japonês, elas estavam trabalhando de madrugada. Tudo dentro da lei, dentro das 28 horas. Só que por estar trabalhando de madrugada, você tem um adicional. Então, tipo assim, é tenso. Eu já trabalhei de madrugada um tempo também. Foram quase 6 meses trabalhando de madrugada. E não é fácil você sair do trampo de madrugada e estudar logo em seguida. Porque você tem que ir virado pra escola. E no meu caso, eu trabalhava 3 madrugadas por semana. É pouco, concordo que é pouco. Mas assim, quando você tá estudando, não é fácil, tá ligado? É meio tenso. Você ir virado pra escola. Tipo, os dias que eu ia virado pra escola, eu normalmente não conseguia ter um rendimento bom dentro da sala de aula. Pô, eu tava virado, tava tipo sem dormir, sabe? Então, talvez você tenha que sacrificar algumas coisas pra conseguir juntar o dinheiro. Essas pessoas que eu falo que conseguiram juntar, elas trabalharam sempre de madrugada, nunca trocaram de emprego, isso também é importante, porque elas sempre conseguiram manter certinho o mesmo valor mensal, recebendo o mesmo valor mensal, elas não trocavam de emprego, elas continuaram no mesmo emprego, gostando ou não, elas ficaram. Então, assim, você vê que foram pessoas que tiveram uma disciplina, não só de não gastar, mas uma disciplina na vida, digamos assim, que permitiu com que elas juntassem dinheiro. Então, sim, é possível, eu conheço gente, mas você tem que avaliar todas essas circunstâncias, de onde você vai morar, quanto você vai pagar, se vai dividir apartamento, quanto você vai receber. Você tá disposto a trabalhar de madrugada? A trabalhar de fim de semana? Então, assim, tem que ver tudo isso em conta, é, levar tudo isso em conta, né? E ver se você, pra ver se você vai conseguir mesmo juntar dinheiro, ou não, né? Aqui no Japão. Mas sim, é possível, tá? É possível. Eu conheço gente que juntou. Falei pra vocês que esse vídeo vai ficar longo, né? Mas, enfim, galera quer que, tipo, manda real do intercâmbio e tal. Então, tô tentando falar tudo que eu penso aqui. Então, por isso que eu acho que o vídeo vai ficar longo. Então, vamos partir pra próxima pergunta aí. Eu já nem lembro mais quais que eram as perguntas. Aí, beleza. Quanto tempo estudei e qual é o meu nível atual de japonês? Bom, eu estudei no Brasil, tipo assim, foi um ano e pouquinho que eu estudei assim, firme mesmo no Brasil. Daí eu vim pro Japão e estudei mais 2 anos numa escola de japonês. Atualmente eu tenho o N3. Eu cheguei só até o N3. Eu fiz a prova do N2 duas vezes e eu reprovei nas duas. O N2 é uma prova que ela costuma mesmo ser um divisor de água, assim. Até o N3 eu acho que é bem possível da galera pegar, mas o N2 ele é mais tenso. E quando eu fiz as provas do N2, além de eu não estar estudando tanto assim o japonês, eu também estava mais focado já em fazer as provas da escola técnica e também começar a dar uma olhadinha nas matérias que eu vou estudar na escola técnica e tal, aquela coisa. Então eu não estava tão
dedicado no estudo japonês. E também tem uma outra coisa que, tipo assim, estudar 2 anos de japonês numa escola é maçante, cara. Tipo assim, chega no final, sei lá, depois de 1 ano e meio, assim, você só quer que acaba, entendeu? Você não quer mais ir pra escola, só quer que acaba. Essa experiência, assim, de 90% dos meus amigos que estavam lá na sala de aula, a experiência era essa. Tipo assim, depois de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, o cara só queria que acabasse. Não queria mais ir pra escola, tá? Era um saco. Mas enfim, então isso também me prejudicou um pouco pra fazer as provas do N2. Então atualmente eu tenho um N3 comprovado no papel. Agora na vida real, aí eu não sei, é muito relativo, né? Tem vezes que eu acho que eu entendo legal assim o que tá acontecendo à minha volta, tem vezes que se de repente o assunto vai pra um vocabulário que eu não manjo muito, já fica complicado pra mim e tal. Então assim, eu ainda não tô muito feliz com o meu nível de japonês. Queria estar entendendo muito mais do que eu entendo. Mas, enfim, tô no N3 aí, tenho pelo menos mais 2 anos de estudo agora na escola técnica e eu acho que eu vou conseguir melhorar dentro desses 2 anos. Então vamos lá, próxima pergunta. Precisa de N2 para entrar na escola técnica sem Mongaku? Essa dúvida também é bem comum. É, esse caminho é um caminho que a galera acaba procurando bastante aí no Brasil, que é o caminho de você vir para cá pro Japão para estudar japonês, né? Então você se matricula numa escola de língua japonesa. E aí, depois de 2 anos estudando japonês, você se forma e você entra numa Seimongaku, que é a escola técnica. E aí tem essa impressão de que a gente precisa pegar o N2 para conseguir entrar na escola técnica. Eu achava isso também quando eu estava no Brasil. Mas na verdade não. As escolas técnicas, como é que funciona? Por que tem falam dessa questão do N2? Porque a maioria das escolas técnicas, elas não exigem prova se você tem um N2. Então, se você tem um N2, a maioria das escolas só vai pedir para você fazer uma entrevista de admissão. E essa entrevista de admissão, principalmente se você já tiver um N2, vai ser uma coisa mais tranquila. Vai ser mais para saber. Vão te perguntar algumas coisas básicas sobre, tipo, por que você veio pro Japão, como que você estuda, por que você quer entrar naquela escola, por que você quer estudar aquele curso técnico, enfim. Perguntinhas básicas. E eles vão te avaliar um pouco ali, mas na entrevista, normalmente, se você seguir o roteiro, não tem por que você não passar. Então, por isso que tem esse negócio do N2 para entrar na escola técnica, porque as escolas técnicas, quando você tem um N2, elas geralmente não pedem prova escrita. Agora, eu não tenho N2, que é o meu caso, e eu queria entrar numa escola técnica. Como que eu faço? Aí você vai se inscrever normalmente para entrar, vai mandar sua documentação, mas como você não tem um N2, eles vão querer fazer uma prova. E aí você vai lá num dia lá como se fosse uma prova de universidade no Brasil. Aí você vai lá, faz a prova escrita e tal, e aí eles vão avaliar a sua prova. E normalmente, tipo, você faz a prova escrita e logo em seguida você já faz a entrevista também no mesmo dia. E aí eles vão avaliar tudo, a sua prova escrita, a sua entrevista, e vão ver se você passa, se você pode entrar na escola técnica ou não, tá? O nível de dificuldade dessas provas escritas, ele vai variar de escola técnica para escola técnica. Tem algumas que são mais exigentes, né? Obviamente. Dependendo do curso também que você for fazer, a prova também pode ser um pouco mais exigente, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um curso, no caso da minha namorada, ela vai fazer um curso de tradução. Ela vai fazer um curso de tradução focado em japonês. Então é óbvio que a prova dela seria, tipo assim, eles cobrariam mais do japonês dela do que a minha prova, por exemplo, que é um curso de TI, né? Então isso vai variar de escola para escola, de curso para curso, enfim. Mas sim, é possível você entrar numa escola técnica aqui no Japão sem ter o N2, tá? Você só vai ter que fazer mais provas do que quem tem o N2, mas você consegue sim entrar. E questão de dificuldade dessa prova, assim, eu não achei tão difícil a minha prova que eu fiz. Diria que as questões ali giram em torno de N3, assim, e tal. Algumas questões são mais difíceis, pegam ali o N2 e tal, e sempre tem uma redação nessas provas escritas, tá? Então você tem que fazer uma redação. Mas a redação, ela geralmente vai pedir temas gerais, assim, tipo, a redação pra entrar numa escola técnica, ela não vai pedir, tipo assim, comente uma notícia recente do Japão, sei lá.
eles normalmente vão fazer perguntas mais genéricas, assim, porque você é estrangeiro. Então, tipo assim, vai ser a pergunta tipo, por que que você veio pro Japão? O que que você gosta no Japão? Enfim, são perguntas mais gerais. Então, o que eu fiz quando eu fui fazer minha prova é que eu treinei redação um pouco, assim, tipo, uns 2 meses antes eu comecei a treinar redação. E eu meio que tentava decorar, assim, algumas frases na, das redações que eu tava treinando, algumas frases que eu achava que eu ia conseguir encaixar em qualquer tipo de redação, entendeu? Decorei alguns kanjis também, que eu achava muito importante, que eu achava que eu ia conseguir escrever na redação. Então, essa foi a tática que eu usei e eu consegui fazer a redação. A redação da minha escola foi perguntando qual método eu usava para estudar japonês. E aí eu consegui lá fazer uma redaçãozinha e tal e fui aprovado. E eu conheço muita gente também com um nível de japonês similar ao meu que foi aprovado também em várias escolas técnicas. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo, tá? Não precisa se preocupar tanto. Se você estudar, fizer a média ali na escola, provavelmente você consegue entrar numa escola técnica. O difícil mesmo é pagar o din-din, mas entrar, a maioria das pessoas conseguem, tá? Se você tiver um nível de japonês um pouquinho melhor, você consegue. Eu acho que você vai chegar nesse nível de japonês depois de passar 2 anos aqui estudando, tá? Ainda que você não seja o melhor aluno da sala, você consegue chegar nesse nível. Beleza? Então vamos lá. Próxima pergunta. Se dá pra pegar um N2 em 2 anos estudando no Japão, né? Mais uma daquelas perguntas que eu não consigo responder, né? Mas a galera pergunta pra caramba. Então, tipo assim, essa pergunta eu acho que depende, de novo, é igual aquele negócio de juntar dinheiro e de custo mensal. Vai depender de você. Essa eu acho que depende mais de você, mas também depende de algumas circunstâncias externas. Tipo assim, você vai conseguir, se conseguir um trampo, tipo, um trampo da hora, que você consegue trabalhar tranquilo, que você não se preocupa, tal, você consegue se dedicar, né, à escola, você consegue estudar em casa com disciplina e tal. Então, assim, quem eu acho que faz tudo como manda o script, consegue pegar o N2 sim em 2 anos. Não é impossível e tá longe de ser impossível. Ainda mais se você já tiver uma base legalzinha no Brasil, assim, se você vier pra cá, tipo assim, com um N4 ou até mesmo N5, eu acho que você já tem uma base legal pra você, né, dar aquela gambateada aí nesses 2 anos e conseguir passar no N2. Eu acho que é bem possível sim. Não é enganação quem fala que, tipo, é possível passar no N2 em 2 anos estudando aqui no Japão. Lógico, não vai ser uma coisa pra todo mundo, eu mesmo não passei, né? Nunca fui um exemplo de aluno, mas eu não passei. Agora, eu conheço gente que passou, né? Eu cheguei aqui no Japão com N4 e eu não passei no N2. Agora, tem gente que chegou aqui e não tinha nem o N5, sabia um pouquinho, lógico, tinha aquela base e tal, mas agora tá com o N2, entendeu? Tem uma colega que estudou comigo, a gente até chegou a estudar na mesma sala por alguns momentos, e ela, se não me engano, ela chegou aqui com N5 e ela pegou N2. Tipo assim, sempre foi uma aluna exemplar e tal, e pegou N2. Então, assim, é possível. Vai depender muito de você e de como que tá a sua vida, né, aqui no Japão e tal. Mas sim, dá sim. Então, vamos, próxima pergunta aqui. Aqui, essa aqui é boa. Também a galera sempre me pergunta. Qual agência de intercâmbio eu usei e se eu recomendo, né? Bom, eu vim pela Live in Japan. Não tem tantas agências assim de intercâmbio pro Japão, pelo menos que eu saiba. Eu acho que as mais conhecidas é a Live in Japan, aí você tem a Google Nihon e você tem a Ichiban. Assim, que eu conheci gente, eu sempre conheci as pessoas que eu conheci aqui que vieram do Brasil, ou era sempre uma dessas três agências, ou Google Nihon, ou Ichiban, ou Live in Japan. Eu vim pela Live in Japan e, cara, assim, é, nenhuma empresa é perfeita, né? Sempre vai ter gente que vai reclamar, sempre vai ter gente que vai ter uma experiência boa, tal. Eu particularmente, no meu caso, eu tive uma experiência ok. Eu acho que eu tive alguns problemas no meio do caminho, a gente teve alguns problemas no meio do caminho, a minha turma que veio pra cá, principalmente por conta de quando a gente chegou, teve um problema com a escola, quando a gente chegou aqui, né, na escola que a gente veio estudar mesmo, ela teve um problema, e a agência não tinha, eu acho que eles não tinham muito como saber que isso ia acontecer, mas teve esse problema e tal, a gente foi um pouco prejudicado por isso. Mas eu não acho, eu nunca achei que isso foi
isso foi culpa da agência, sabe? Nunca me pareceu mais uma sacanagem da escola do que da agência em si. E eu acho que, pelo menos assim, pelo que a Living se propunha a fazer no contrato, eles fizeram. Que era, na minha época, o contrato era, olha, a gente vai te auxiliar a chegar no Japão. E uma vez lá, a gente vai dar um suporte mínimo lá e tal, mas é você por você lá. O nosso negócio é levar você até o Japão. E foi isso que aconteceu. Eu vim pro Japão, demorou, mas por conta da pandemia. Mas eu consegui minha documentação através da Living. E eu vim e eu recomendo a Living. Se você estiver procurando é, alguma agência e tal, eu acho que vale a pena você olhar, não só a Living, olha as outras também, né? Compara e vê o que você acha melhor. Eu nem comparei, né? Eu fechei direto com a Living e tal, e assim, cara, eles fizeram o que eles prometeram pra mim que eles iam fazer, que era me trazer pro Japão. Então, todos os problemas que eu tive depois, até problemas com a escola e tal, eu acho que isso não tem tanta influência da agência que eu usei no Brasil, sabe? Então, enfim, até a escola que eu me formei mesmo não era uma escola perfeita, né? Tinha os problemas, os defeitos e tal, mas eu acho que, tipo assim, cara, se você chega aqui no Japão, você começa a conversar com os outros intercambistas de outras escolas, de outras agências, você vai ver que todo mundo tem reclamação de alguma coisa, entendeu? Sempre tem alguém, tipo assim, a galera tá sempre reclamando de alguma coisa que aconteceu, uma coisa que não foi bem feita e tal. Então, assim, eu acho que não existe a experiência de intercâmbio perfeita. Eu acho que você vai ter problemas. E pode ser que você tenha problemas com a agência que você escolher. Mas no geral, eu acho que eu recomendo a Living, tá? Eu usei e enfim, fique aí a critério de vocês. Façam uma pesquisa de vocês, veja o orçamento, veja tudo certinho, bonitinho. Não vai só contar com a minha opinião. Mas isso é o que eu falo, tá? Eu acho que no geral, eu tive uma experiência satisfatória com a Living. E se eu tivesse que escolher uma agência de novo para vir pro Japão, eu teria escolhido a Living de novo, tá? Então eu acho que isso responde bem. Então vamos lá, próxima pergunta. Por que Vitão do Bar e futuro do canal? Isso não é exatamente uma pergunta, né? É mais um recado que eu quero dar aqui pra galera. Esse do. Na verdade, a primeira parte é uma pergunta, assim, que eu já recebi algumas vezes. Bom, Vitão do Bar era um nick que eu usava pra jogar online, assim, né? Sei lá, tinha outras variações pra esse nick, mas eu acho que meio que no fim ficou Vitão do Bar. Se não me engano, acho que meu usuário na Steam é Vitão do Bar também. Então era um nick que eu usava, e quando eu criei o canal, né? Pra quem assistiu aí das antigas, né? Os primeiros vídeos e tal, das antigas, um ano atrás. Eu não queria ficar falando muito sobre o Japão. Eu criei o canal pra gravar vídeo de gameplay, né? E aí no fim eu acabei falando do Japão e os vídeos que eu falava do Japão rendiam, tipo, 15 vezes mais do que um vídeo de gameplay. Até porque também eu acho que eu não sou o melhor cara pra gravar gameplay, eu descobri isso, sabe? Eu acho que eu sou meio boring, assim, gravando gameplay, eu sou meio chato. Eu acho que eu sou chato gravando esse tipo de vídeo também. Mas, enfim, pelo menos a galera assistia mais esse tipo de vídeo do que o de jogos, assim. Mas, tipo, uma disparidade muito grande de audiência. E aí eu acabei falando do Japão, né? Claro. E só que o nick ficou, né? Vitão do Bar, que era um nick que eu usava pra jogar, era pra ser um canal de games, então não era pra ser um canal 100% voltado pro Japão. E o nick ficou, eu achava zoeira, assim, o nick. E também, tipo, eu achava engraçado a galera entrando, tipo assim, nossa, por que Vitão do Bar? Não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas acabou ficando esse nick e eu gosto dele e tal. Enfim, mas é isso. E também tem um negócio porque, tipo assim, eu sempre tive uma fama de beber muita cerveja, né? Principalmente no Brasil, assim, com meus amigos e tal. Hoje em dia eu realmente diminui drasticamente a quantidade de cerveja que eu bebo. É, sei lá, mas não sei, assim, você vai ficando um pouco mais velho, assim, você vai diminuindo a quantidade de álcool que você vai bebendo, né? Então hoje em dia eu bebo pouco, cara. O Vitão do Bar tá uma decepção, assim. Às vezes eu saio com o pessoal aí pra beber, eu tomo, tipo, sei lá, 3 latinhas, eu já tô querendo parar, sabe? Então, tipo assim, tem isso também, né? Mas antigamente eu tinha uma fama de uma fama boa de caneco, né? Então aí o pessoal ficava me zoando também de Vitão do Bar, não sei o que, e acabei adotando como nick e tal, essas coisas. Mas enfim, é isso. E agora sobre o futuro do canal, né? Eu não.
não tô postando vídeo, né? Já tem bastante tempo. Tiveram alguns vídeos que eu cheguei a fazer e não postei e tal. Mas basicamente o que acontece é que assim, eu não gostava muito do tipo de conteúdo que eu tava fazendo, sabe? Eu acho que eu ficar, tipo assim, só me mostrando a minha câmera, eu acho meio chato hoje em dia, sabe? Sem ter nada passando no fundo. Então, eu não queria fazer um vídeo, até porque meu cenário, eu não tenho cenário, não tem nenhuma luzinha de LED aqui pra dar sei lá, pra ficar um pouquinho interessante, eu não tenho nada. Então, tipo assim, eu ficar filmando só a minha cara e uma cortina atrás, eu acho que ninguém tipo assim, fica chato, sabe? A galera quer uma coisinha mais caprichadinha e tal, né? E eu não tinha isso, então eu tinha a ideia de botar alguma coisa passando no fundo, enquanto eu ia falando, né? Que é basicamente o que eu tô fazendo hoje também, né? Coloquei os slides aí e tal. É, mas eu não. E aí o que eu acabei adotando, né, nos meus vídeos, é que eu pegava alguns vídeos do YouTube, do pessoal andando em Tóquio. Eu sei que a galera gosta desse tipo de vídeo. Eu colocava esse vídeo de fundo e eu falava por cima, né? Sempre falei que eu fiz assim os vídeos, né? Só que isso também não me agradava muito. Eu não gosto de ficar usando o conteúdo da outra galera. Tipo, o YouTube não. Como ele entra meio que na categoria de react, assim, entre aspas, não é errado você fazer isso, não tem problema. Só que eu particularmente não gostava muito de fazer isso, sabe? De ficar pegando vídeo e colocando no meu, assim, e falando por cima, sabe? Eu não acho que é uma coisa tão legal assim. Não é nem por questão de eu achar que é errado, eu só simplesmente não gostava. Eu queria produzir o meu conteúdo, entendeu? E só que. E aí, por eu não estar gostando do formato do vídeo, isso me desmotivava a gravar assim, sabe? Isso sempre me desmotivou muito a gravar. Mas ao mesmo tempo, eu também não tinha motivação suficiente para criar meu próprio conteúdo. Não só motivação, como dinheiro também. Porque, tipo assim, querendo ou não, se eu quisesse gravar meu conteúdo, tipo, na rua, eu teria que investir em alguma coisa. Eu tenho aqui, eu tenho uma GoPro que eu tinha já no Brasil e ela tá aqui comigo aqui no Japão. Só que, por exemplo, se eu for começar a gravar com ela, eu tenho que comprar um suporte pra ela. Já começa uma coisa aí. A GoPro, eu acho que ela não é uma câmera muito legal pra você ficar gravando vlog assim, tipo, segurando ela. E eu não tenho desenvoltura pra sair na rua segurando uma câmera na minha cara e falando. Isso pra mim é impossível, impossível. E sei lá, eu teria que comprar um outro microfone, tipo uma lapela. Se eu fosse filmar a rua, eu teria se eu não usasse essa GoPro, sei lá, eu teria que comprar uma outra câmera, um celular. Vamos supor, você grava com um celular. Cara, o meu celular é um Samsung S9, velho, muito velho. Esse aqui, ó. Já tá todo arrebentado, é um celular bem antigo aí, quem sabe, né, o S9. Então, e eu não tô com grana pra comprar outro celular agora, cara. Tem que pagar um monte de coisa aqui. E ainda aqui no Japão, beleza, tem muito celular usado, tem muito iPhone usado, produtos bons usados aqui, mas mesmo assim, cara, mesmo se eu for comprar um iPhone realmente legalzinho pra gravar, teria que ser sei lá, eu compraria do 13 pra cima, vai. E um iPhone, nem que seja o 13 usado aqui no Japão, ele também tá um pouco caro, sabe? E eu compraria pra mim usar como telefone pessoal também, então teria que ser não qualquer usado, um usado bom. Então assim, você vê que eu teria que gastar uma quantidade relevante de valor, né, para conseguir produzir um conteúdo minimamente decente, entendeu? É, aqui em casa mesmo, tipo pro cenário, eu sempre quis comprar uma iluminaçãozinha pra cá. E eu cheguei a pegar uma iluminação bem baratinha e tal, só que ela era bem vagabunda, assim, sabe? Não adiantava quase de nada. E uma luz média, assim, que realmente faria alguma diferença, ela tá, tipo, um pouco cara aqui no Japão, sabe? Se eu colocando, assim, mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, o custo de uma iluminação dessas aqui é mais ou menos o que eu gasto fazendo uma compra de 15 dias pro meu mês, sabe? No mercado. Então, tipo assim, que é, sei lá, uma iluminação dessa deve estar uns 7, 8 mil ienes, assim, pelo que eu pesquisei. E isso é mais ou menos o que eu gasto a cada 15 dias no mercado, que eu costumo gastar uns 10 mil ienes a cada 15 dias no mercado, né, que eu vou. Então, tipo assim, você vê que as coisas começam a pesar um pouco, sabe? E tirando isso, todo esse custo e trabalho que eu teria para produzir um conteúdo, vem a questão do tempo, né? Eu, agora entrando na escola técnica, minha rotina vai ficar ainda mais corrida do que já era, né? Então, a escola técnica, as aulas são mais longas do que na escola de japonês. Na escola de japonês eu estudava de 8h50 até meio-dia e 40 e agora eu vou estudar, eu não tenho certeza ainda absoluta, mas eu acho que é das 9
até as 2h50. Então você vê que deu uma aumentada, ocupa mais tempo do meu dia a escola técnica. A escola técnica, eu, eu vou ser avaliado, né, na escola técnica. Então, por exemplo, na escola de japonês, você tem as provas e você tem as avaliações, mas é muito mais para uma autoavaliação do que para uma questão, tipo, eliminativa da escola. A escola japonesa não vai te expulsar porque você tá indo mal na prova, entendeu? É para você saber como é que você tá, entendeu? Então, e já na escola técnica não é bem assim. Se você começa a ir mal nas provas, você reprova, você tem que fazer de novo, enfim. Então, tem um critério mais julgador na escola técnica. Eu vou ter que me dedicar muito mais. Então, a minha aula já vai ser mais longa. Eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me dedicar mais nos estudos. E ainda vou ter que continuar trabalhando normalmente igual eu trabalho. Então, meus dias vão ficar muito mais corridos do que já são. É, eu até tive que trocar de trabalho recente agora por causa da escola técnica, porque eu vou me mudar de casa, tal, vou mudar a minha rotina totalmente, tal, e o trabalho anterior que eu tava não ia bater. Então, assim, você vê como é que tá complicado pra mim gravar. E, e eu acho ruim aqui ficar prometendo que, não, eu vou voltar e tal, e nunca volto, né? Então, assim, a verdade é que o futuro do canal tá um pouco incerto, mas ele tende mais a, tipo assim, a não rolar uma frequência de vídeo, sabe? De eu não gravar. E de repente eu, sei lá, fazer alguns vídeos esporádicos, ou se mudar alguma coisa muito radical na minha vida, eu resolver me dedicar aqui no YouTube, tá? Mas a princípio, eu não tenho pretensão de continuar gravando vídeos, tá? Eu gosto da galera que vem assistir, por mais seja pouco, eu gosto da galera comentando, eu gosto de responder os comentários e tal, apesar de eu não ter feito isso recente, mas é tudo uma questão de eu ter meio abandonado o canal, então assim, eu sinto falta disso, eu gosto, mas eu tô optando agora por não ter que me preocupar com isso, pra conseguir me dedicar e organizar minha vida aqui no Japão e conseguir completar meus objetivos aqui. Mas então é isso, galera. Eu falei que esse vídeo ia ficar bem longo. Eu queria falar muita coisa e eu acho que eu pude esclarecer algumas coisas, tal, que o pessoal sempre pergunta. E enfim, eu vou deixar meu Instagram na descrição. O meu Instagram eu descobri que ele tá bloqueado pra quando a pessoa não me segue. Eu acho que quando eu não sigo a pessoa, ela não consegue me mandar mensagem. Eu descobri isso recente. Então tinha muita mensagem que caía lá na caixinha de tipo, sei lá. É uma caixinha específica assim que você tem que clicar pra abrir a mensagem, né? E eu meio que ignorava isso, porque eu achava que aquilo lá era sempre spam. E aí uma vez eu fui abrir, eu vi que tinha uma mensagem de uma galera lá perguntando uns negócios. Eu falei, meu Deus. Mas. Eu vou deixar meu Instagram aí. Quem quiser me seguir e tal, se quiser perguntar alguma coisa, eu não garanto que eu vou responder assim tão rápido ou até se eu vou responder, mas porque eu não sou uma pessoa de redes sociais, sabe? Então, tipo, eu mal entro no Instagram, então eu não fico me esforçando muito pra responder também, assim. Mas se quiser me seguir lá, eu posto algumas coisinhas de vez em quando, tal, dá pra você ter uma ideia da rotina aqui no Japão e comenta aqui no vídeo, né? Eu acho que de preferência, se você quiser, eu vou tentar me esforçar pra responder a galera aqui no YouTube. Pelo menos deixar todo mundo respondidinho. Por mais que eu não grave mais vídeos, eventualmente sempre surge um ou outro comentário e eu acho que eu vou me esforçar a tentar responder esses comentários, pelo menos. Porque aí eu ainda me sinto meio que fazendo parte, assim, da galera que tá querendo vir aqui pro Japão. Mas beleza? Então é isso, galera, pro vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Ficou um vídeo gigante. Eu vou dar uma editadinha nele aqui. Eu não sei quanto tempo que ele vai ficar. Mas é isso. Se vocês estão com mais alguma dúvida, manda aí, eu vou tentar responder. E muito obrigado se você assistiu até aqui. E é nóis, valeu, falou.